Olá, ricas, riquíssimas, riquérrimas deste curso. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Como vocês devem estar percebendo, né, estamos ainda com a questão de separação de salas. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. O chat está aberto, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Hoje, o nosso aulão de revisão, a gente vai falar um pouquinho ali do conteúdo da aula 10 e da aula 11, onde nós falamos ali sobre a introdução à renda fixa, entendemos um pouquinho sobre as classificações, pré-fixado, pós-fixado, híbrido. A gente vai falar sobre os tesouros diretos, que geraram polêmica aí na última semana, porque cada uma, quando entrava lá na aplicação, tinha um retorno diferente. Vamos falar sobre os CDBs e vamos falar sobre a correção dos exercícios, tá? Então, para quem me enviou o exercício, parabéns pelo fato de ter tentado, pelo menos, né? Teve pessoas que acertaram o exercício, tiveram pessoas que acertaram o exercício, mas usaram um boletim focus diferente, então nós vamos falar sobre isso também. Teve pessoas que acertaram a estrutura do exercício, porém erraram no resultado. E eu quero adiantar aqui, tanto para vocês que estão ao vivo comigo, quanto para quem vai assistir no gravado. Estudar sobre investimentos e fazer cálculos sobre rentabilidade é assim mesmo. Você vai fazer, você vai errar, você vai quebrar a cabeça, vai dar dor de cabeça, vai largar, vai voltar e assim vai. Uma hora você vai começar a decorar as informações, né? A gente vai falar também sobre os conteúdos complementares. IPCA com o IBGE, vamos falar sobre grau de risco e retorno ali com rating, nota de crédito. Então, a gente vai passear aí pelos conteúdos que nós vimos na aula 10 e na aula 11. Porque amanhã, na aula 12, nós vamos aprender sobre LCI, LCA e debêntures. Sim, letra de crédito imobiliária, letra de crédito do agronegócio e debêntures, que é prestar dinheiro para empresas privadas através dos bancos. Tá? Então, também vou falar aqui sobre alguns detalhes importantes. Vou repetir amanhã na aula, né, na aula 12 para vocês, mas para quem estiver aqui ao vivo, já vou dar um spoiler e amanhã vou reforçar essa mesma informação. Amanhã, nós vamos fazer a aula de número 12, que é LCI, LCA e debêntures. Na próxima semana, que vai ser a aula do dia 30, nós vamos aprender sobre fundos de investimento de renda fixa e vamos fazer revisão. A partir da aula do dia 30, vai estar disponível a avaliação dos 3 primeiros módulos: Educação Financeira e Pessoal, Empreendedorismo e Renda Fixa Nacional. A avaliação ela vai ser liberada do dia 30 de novembro, né, no caso, dia 30 de novembro, até o dia 7 de dezembro. Então, vocês vão ter uma semana para fazer a avaliação. Essa avaliação, eu vou passar o link dela para vocês, vocês vão entrar no formulário e vão responder essa prova, essa avaliação. A avaliação vai ter 20 perguntas de múltipla escolha e dissertativas. Como professor, não gosto de pegadinha. Então, nas minhas avaliações não tem pegadinha. Ele vai falar uma coisa e outra. Não, gente, vai ser o que é para ser. Não gosto de ficar colocando pegadinha, não gosto de ficar colocando coisas que vocês não estiveram vendo em aula, porque não faz sentido para mim. A avaliação, ela é para avaliar, não é para reprovar, tá bom? Então, não se preocupe, a nota... Sim, tem uma nota para parâmetro. A média de aprovação é 7. Então, se nós vamos ter 20 perguntas, cada pergunta vai valer meio ponto. Você precisa acertar 14 para tirar a média, tá bom? Então, amanhã eu vou reforçar mais algumas coisas aqui para vocês, referente à avaliação. Por isso que lá na semana do dia 30, a gente vai fazer fundo de investimento na primeira parte da aula. Na segunda parte da aula, nós vamos fazer uma pequena revisão, certo? E essa revisão, ela também vai abranger os conteúdos complementares. Então, se você está assistindo somente as aulas, mas não está acompanhando o conteúdo complementar, recomendo que você veja o conteúdo complementar. Você vai precisar.
tá bom? As aulas vão ser, aliás, a avaliação vai ser baseada nos 3 primeiros módulos, certo? Porque a partir, então, da semana do dia 7 de dezembro, nós vamos começar Bolsa de Valores, tá? Bolsa de Valores brasileira. Então, nós vamos finalizar aí o ciclo dos 3 primeiros módulos: Educação Financeira, Empreendedorismo, Renda Fixa Nacional. A partir do segundo ciclo, a gente vai aprender Renda Variável Nacional, Renda Fixa Internacional, renda Variável Internacional, dólar e criptomoedas. Aí depois a gente vai finalizar lá o curso, lá mais ou menos em fevereiro, início de março, tá bom? Então, se atentem daqui para frente nos conteúdos e nas próximas aulas, tá bom? Não acumulem aula. Não conseguiu assistir no dia? Assista depois, certo? Tente fazer os exercícios, certo? Vamos lá. Não vou compartilhar material aqui com vocês, quer dizer, muitos materiais, porque nós vamos aqui conversar sobre o conteúdo da aula 10 e da aula 11. E para isso, basicamente, a gente precisa relembrar algumas coisas e não necessariamente ficar vendo mais um monte de informação em slide, certo? Então, vamos falar um pouquinho do conteúdo lá da aula de número 10, onde a gente começou a entender o que é a renda fixa. A renda fixa nada mais é do que os investimentos voltados para a segurança do seu dinheiro. Então, você vai ter investimentos para valorização e aumento de patrimônio, que é basicamente a Bolsa de Valores, que vocês vão aprender a partir do dia 7. E você tem a parte de investimentos de proteção, que é os investimentos da renda fixa. E na renda fixa, nós vimos que existe a renda fixa de título privado e título público. E aí eu dei a dica para vocês de que título público é tudo aquilo que está ligado ao tesouro direto, está ligado ao governo. Título privado é tudo aquilo que está ligado aos bancos. E aí surgiu uma dúvida que algumas alunas me mandaram, que foi: se o tesouro direto é um título público porque ele é vendido pelo governo, né, pelo Banco Central, na verdade, por que, que a gente não pode falar que ele é um título privado se ele é vendido dentro dos bancos? E aqui cabe uma atenção muito especial quando você entra na sua plataforma de investimentos, porque você vai notar que renda fixa vai ter CDB, LCI, LCA, debenture, mas não vai ter tesouro direto lá dentro. Você vai perceber que o tesouro direto está numa parte, né, numa aba separada. Não está no mesmo lugar. Então, apesar de ambos, tesouro direto e as demais aplicações serem renda fixa, o título público ele fica separado dentro das plataformas de investimento. Isso vale para qualquer plataforma. Por exemplo, Inter, Nubank, C6, bancos tradicionais, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica. O Tesouro Direto fica em uma aba separada ao renda fixa de título privado. Tá? Então, você vai ter, dentro da sua plataforma de investimento, os dois são renda fixa, mas o público ele fica separado do privado. Por que eu estou dizendo isso? Porque teve alunas que foram procurar dentro da renda fixa a parte de tesouro direto e não encontraram, porque fica separado. Então, quando você vai, por exemplo, no Banco Inter e entra na aba Investir, você vai mostrar mais e vai ver que a primeira opção que aparece para você é a parte ali de tesouro direto. Em consequência, vai aparecer ali também a renda fixa. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do celular para vocês verem, tá bom? Não vou ficar só falando aqui, vou compartilhar com vocês a tela do celular. Estou só esperando minha agenda abrir aqui para poder compartilhar. Só um minutinho, por gentileza. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu Deixa eu ver. Muito bem. Agora não está sendo o áudio duplicado para vocês, né? Acredito eu. Deixa eu abrir aqui agora o banco. Outra coisa muito importante.
Houve pessoas que têm a conta PJ, né, a conta CNPJ do Banco Inter. Na conta CNPJ, você não vai encontrar a mesma quantidade de investimentos que tem na conta CPF. Então, na conta CPF do Banco Inter, você vai ter muito mais aplicações do que a conta CNPJ. Então, por exemplo, você não vai encontrar tesouro direto, você não vai encontrar alguns tipos de CDBs, porque é uma regra do Banco Central. Tem aplicações que não aparecem para CNPJ, até porque alguns investimentos são isentos de imposto de renda para pessoa física, tá? E para PJ, não, certo? Então, deixa eu trazer vocês aqui para o aplicativo do banco. Compartilhar tela. E certo. Muito bem. Olha só. Entramos aqui na aba do Banco Inter. Vocês estão conseguindo ver? Está todo mundo conseguindo ver a aba aqui do Banco Inter? Coloca um joinha para mim saber que você está conseguindo ver. Muito bem, Wanderleia. Bem. Bom, você está fazendo para a Wanderleia, vai aparecer para todo mundo. Tá? Então, olha só. Entramos aqui na conta do Banco Inter. Nós vamos lá na aba Investe. Ele vai trazer aqui para a gente a aba Investe. E aí você tem resgate, renda variável, renda fixa e mostrar mais. Quando você clicar em mostrar mais, e aí ele vai te mostrar a aba do Tesouro Direto separada da aba de renda fixa. Então, aqui eles não colocaram, por exemplo, título público ou renda fixa pública e renda fixa privada. Eles só deixaram separadas as duas categorias. Tesouro Direto, renda fixa de título público. Renda fixa de título privado são as outras aplicações, certo? Então, esse aqui é o primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter, tá? Tesouro Direto está separado de renda fixa. E vai ter mais uma série aí de aplicações. Tiveram pessoas também que perguntaram se o meu porquinho, ele é renda fixa. Sim, o porquinho é renda fixa de título privado. E ele é basicamente um CDB, só que rende um pouquinho menos do que os CDBs tradicionais, certo? Então, se atentem a isso, tá? É renda fixa. Aí você tem estratégias com opções, você tem Investe Fácil, Ações Brasil, criptomoedas, poupança. Poupança também é renda fixa privada, porque é uma aplicação do banco. Fundos, que vocês vão aprender na aula do dia 30. Previdência privada, COI, ofertas, renda variável, que é bolsa de valores, que a gente vai começar a aprender lá a partir do dia 7. Investimentos em dólar, meu porquinho em dólar. Isso aqui é novidade. Tá? O Banco Inter também colocou aqui essa aba agora para você poder comprar investimentos de renda fixa em dólar. Tá? Então, quando você entrar aqui dentro do Banco Inter, você vai perceber que você vai ter também essa parte agora do porquinho em dólar. Então, toma bastante cuidado para você não colocar seu dinheiro lá no porquinho em dólar, tá bom? Então, aqui, Tesouro Direto e renda fixa vão ficar sempre separados. E aí, a gente começou a falar sobre Tesouro Direto, a aplicação mais segura do Brasil. E como eu mostrei na aula sobre Tesouro Direto da semana passada, Tesouro Direto tem vários títulos diferentes para várias finalidades diferentes. Tiveram pessoas que falaram que não encontraram as mesmas aplicações. O que acontece é que dentro das plataformas de investimento, a ordem com que aparecem as aplicações não é a mesma que aparece no site do Banco Central, mas tem as mesmas aplicações. Tudo que tem dentro do site do Tesouro Direto vai ter dentro do aplicativo do banco. É a mesma coisa, tá? Vamos entender que a plataforma do Banco Inter ou de qualquer banco é só um cômodo onde o Tesouro Direto pega tudo que ele tem lá na vitrine dele e também coloca aqui dentro. A questão é que ele vai colocar numa ordem diferente, mas as mesmas aplicações que tem no Tesouro vai ter aqui dentro do Tesouro do Banco Inter. O Tesouro ele não é diferente de um banco para o outro. Ah,
Então, Tesouro Prefixado 2027, lá da plataforma do Tesouro Nacional, rende mais do que o Tesouro Prefixado da plataforma do Inter? Não. Os dois rendem a mesma coisa. É a mesma aplicação, só que está aparecendo uma plataforma diferente. Tá? As cores também podem ser diferentes. Né? A gente falou tanto de cor, então eu quero mostrar aqui para você também. Então, quando você vem aqui em Tesouro Direto, você vai ter essa aba aqui com a Natália Arcuri, que fez parceria com o Banco Inter. Quem não conhece o canal da Natália Arcuri, recomendo fortemente. Eu amo essa mulher de paixão. É uma das melhores educadoras, se não a melhor educadora desse país, de educação financeira. Ela e o Gustavo Cerbasi, são os melhores do Brasil. Então, assim, quem não conhece o canal dela no YouTube, pesquisa. Boa parte do que eu aprendi quando eu comecei a investir sobre educação financeira foi com ela. Então, assim, vale muito a pena todos os cursos que ela dá, todos os vídeos do YouTube, vocês vão amar para quem não conhece, tá bom? Então, aqui embaixo você tem Ver Todos. Clica em Ver Todos, você vai ver que tem vários títulos diferentes do Tesouro. E descobrimos que não era um bug. Tem Tesouro Direto a partir de R$7. Na verdade, tem menos do que isso, tem de 4 e pouquinho. Sim, tem Tesouro a partir de R$7 agora. Por que o Tesouro fez isso? Fui lá eu fuçar para entender por que o Tesouro Direto está vendendo título tão barato. Eles querem ter a concorrência com os bancos. Então, como eles perceberam que o banco tem CDB a partir de R$1, aplicação de bolsa de valores por R$5, por R$10, eles entenderam que estava na hora de colocar uma aplicação que fosse mais acessível. Então, hoje você tem Tesouro aí na casa dos R$10, R$7, R$10, menos do que isso. E aqui a gente consegue ver também, dentro da plataforma do Tesouro Direto, aqui no Banco Inter, o rating, ou grau de risco, através das cores, que foi um dos materiais complementares que eu trouxe para vocês. Então, todas as vezes que vocês forem comprar uma aplicação do Banco Inter, e isso é principalmente no Banco Inter que usa muito essa função das cores, se atentem no grau de risco. Então, quando você volta aqui em cima, você volta, clica aqui em renda fixa, e lá em cima tem uma opção escrita filtros. Quando você vem aqui nessa função escrito filtro, aqui em cima, olha só, ele deixa você filtrar por CDB, ele deixa você filtrar por LCI, LCA, CRI, CRA, por debêntures, ele deixa você por título público, por LIG, que são letras de estruturais, pelo valor do investimento mínimo. Então, você pode escolher aqui o vencimento mínimo que você quer, né, o investimento mínimo. O tempo para resgate. E olha só que interessante, o grau de risco. E essa régua de risco, você repara que ela se mexe, né? Se você mexer aqui, ó, você pode escolher o grau de risco que você quer procurar aplicações. Então, quando eu seleciono essa reguinha aqui dentro do filtro, ele vai deixar eu selecionar somente as aplicações que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero aplicações seguras, elas vão estar nas cores azul e verde. Se eu quero aplicações moderadas, eu vou escolher a cor amarela. Se eu quero aplicações arriscadas, com grau médio para alto, né, você vai selecionar aqui a parte vermelha e vinho. Então, você consegue usar essa régua de grau de risco dentro aqui das aplicações da renda fixa. Então, isso daqui é uma decoreba. Você vai decorando com o passar do tempo. E quando você vem aqui na parte de Tesouro Direto, deixa eu voltar aqui no Tesouro, mostrar mais Tesouro Direto. Você percebe que os títulos têm cores diferentes. Então, por exemplo, Tesouro Selic, ele é azul. Por quê? O grau de risco dele é baixo. Depois você tem o Tesouro IPCA 2029, é verde, porque é seguro. Aí você tem o Tesouro IPCA 2035, que foi do conteúdo complementar que eu coloquei para vocês. Como dobrar o seu dinheiro em 10 anos com o Tesouro IPCA 2035. Repara que ele está amarelo. Algumas pessoas perguntaram, Bruno, está amarelo porque é arriscado? O risco aqui no Tesouro Direto é relacionado a tempo. Tá? Não significa que você vai colocar o seu dinheiro numa aplicação e vai perder. Significa que ele vai ficar trancado. A única aplicação que você consegue tirar antes do vencimento, sem perder dinheiro, é o Tesouro Selic.
O primeiro aqui que está aparecendo para a gente. As demais aplicações você deveria esperar até o vencimento. E hoje você tem títulos pagando boas rentabilidades. Aí a gente entra na outra polêmica sobre o Tesouro IPCA que eu gravei para vocês. Muita gente foi procurar lá no Tesouro IPCA 2035 a mesma taxa de retorno pré-fixada de 6,69, eu acho. O que acontece? Foi procurar o mesmo título aqui na aplicação e não achou. Não com a mesma rentabilidade. Porque a inflação muda. O rendimento também vai mudar. Tá? Então, vocês precisam entender isso aqui também. Se você compra a sua aplicação no dia seguinte de uma explicação, da aula, por exemplo, eu estou usando a taxa daquele dia. Quando você entrar no dia seguinte, se for um dia útil, o Banco Central, né, quando o Tesouro abre às 9h30 da manhã, ele pode diminuir as taxas de um dia para o outro. Então, você não vai encontrar a mesma rentabilidade todo dia, ou fixo, né, para o resto do ano. Então, se você entrar aqui amanhã não, porque amanhã sábado o Tesouro não funciona, mas na segunda-feira, você vai ver que essas rentabilidades aqui já vão ter mudado. Tá? Isso não faz a aplicação ser melhor ou pior. O que vai acontecer é que ela está rendendo um pouco menos, um pouco mais, porque ela está sofrendo a variação diária da economia. Tá? Então, não queiram hoje comprar, por exemplo, Tesouro IPCA 2035, pagando IPCA mais 6,66, e na segunda-feira entrar aqui e encontrar a mesma aplicação pagando a mesma coisa. Não vai acontecer isso. Provavelmente você vai entrar aqui na segunda-feira, vai ter IPCA mais 6,64. Não vai ter mais os 6,66. Aí pode surgir outra dúvida. Bruno, eu comprei Tesouro IPCA 2035 pagando 6,66. Na segunda-feira, eu entrei, ele estava pagando 6,64. O que eu comprei agora está rendendo 6,64 ou está rendendo 6,66 que eu comprei? O que você comprou já está comprado e não muda. Tá? Por quê? O que muda é título pós-fixado. Tudo que tem pós-fixado muda. Mas tudo que é em percentual ao ano é pré-fixado e não muda. Então, quando você pega o Tesouro IPCA 2035, o IPCA é um pós-fixado e o 6,66 ele é pré-fixado. Quando você compra, você vai sofrer a variação do IPCA, que é a inflação, pode aumentar ou diminuir, mas este 6,66 não muda até o vencimento. Comprou, vai pagar 6,66 até o vencimento. Comprou outro na semana que vem, você vai ver que dentro da sua carteira de investimentos vai ter lá Tesouro IPCA 2035. Mas a taxa vai sempre ficar mudando. Esse 6,66 vai estar 6,68, 6,90, porque ele vai tirar uma média das compras que você fez, e o que vai ficar aparecendo para você vai ser a média. Como ele também pode deixar suas compras separadas na plataforma. Então, você tem um Tesouro IPCA 2035 pagando IPCA mais 6,66. Comprou outro na segunda-feira, pode aparecer separado, Tesouro IPCA 2035, pagando IPCA mais 6,64, separados. Então, ele pode consolidar e tirar uma média, e aí a sua rentabilidade vai ficar aparecendo pela média do que você comprou, ou ele pode deixar separado. O Banco Inter, por exemplo, ele vai somar e vai deixar a média desta rentabilidade. Mas o que eu tenho que ter em mente é que comprei Tesouro IPCA 2035, pagando IPCA mais 6,66. Hoje, isso daqui é o que vai render até o vencimento. Comprei na segunda-feira e vai ter IPCA mais 2035, pagando IPCA mais 6,64, você já não recebe mais 6,66 na segunda-feira. Você vai receber o que está vendendo. Tá? E com o passar do tempo, por exemplo, ano que vem, você já não vai ter mais aqui, ó, Tesouro Selic 2007. Você vai ter o Tesouro Selic 2028. Você vai ter o Tesouro Prefixado 2028.
Você vai ter o Tesouro IPCA 2030. Você vai ter o Tesouro IPCA 2036, um ano a mais. Porque todos os anos o Tesouro coloca uma aplicação para ser vendida o ano todo. Acabou aquele ano, ele tira essa aplicação e coloca outra aplicação no lugar com prazo maior. Então, por exemplo, Tesouro Selic 2027 está sendo vendido hoje, 2024. Na verdade, tem 2 anos para aplicação. Ano que vem, a gente vai ter o Tesouro Selic 2028. Nós vamos estar comprando em 2025 para ele vencer em 2028. Tá? Então, ele vai ganhar aí 3 anos, mais ou menos, de rentabilidade. E a gente também tem pré, pós e híbrido dentro do Tesouro. Então, Tesouro Selic ele é um pós-fixado, porque ele rende a Selic. Tesouro pré-fixado é pré-fixado, porque paga uma taxa fixa. Inclusive, está pagando uma ótima taxa, que é 13,36. E, como eu disse antes, está custando 7,69. Então, minha senhora, dê uma apertada aí no cinto, tente comprar um pouquinho desse Tesouro pré-fixado 2027, que está barato e está pagando uma ótima rentabilidade, é quase 13,5. A gente não vê isso desde 2014, já falei isso aqui para algumas de vocês. A gente não vê esse tipo de rentabilidade desde 2014, 2015, tá? Tesouro IPCA é híbrido. Então, as 3 primeiras posições aqui do Inter, aliás, do Tesouro Direto, é um pós-fixado, um pré-fixado e um híbrido. Então, eu tenho que entender que, seja Tesouro Direto ou as aplicações do banco, você sempre vai ter esses 3 tipos de categoria: pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Quando a gente fala de híbrido, vai ser sempre não, vou corrigir isso. A maior parte das vezes vai ser IPCA mais alguma coisa. Por que a maior parte, não sempre? Porque eu já vi em algumas plataformas de investimento CDI mais alguma coisa. Selic mais alguma coisa. Com exceção aqui do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto ele paga Selic mais 0,04. Tem gente que confunde e fala, ele é híbrido. Não, ele não é híbrido. Ele é pós-fixado, que ele paga, de fato, a Selic. Porque 0,04 não é nada. Nem movimenta o seu dinheiro. Tá? Então, Tesouro Selic, ele é pós-fixado. Tesouro pré-fixado, pré-fixado. Tesouro IPCA, híbrido. Paga 2 rentabilidades diferentes. Para quem me perguntou sobre os demais tesouros, Tesouro Renda Mais, Tesouro Educa Mais, eles estão aqui embaixo. Ó. Quando você vem até aqui no final, ele mostra ver todos. Quando você clica em ver todos, ele vai abrir aqui para você todos os títulos. E repara que todos os títulos, quer dizer, a maior parte dos títulos de Renda Mais e de Educa Mais estão em amarelo e vermelho. É porque eles são arriscados, Bruno? Não, mais uma vez, é por causa do tempo. E olha como os valores estão bem mais baixos do que na gravação da aula. Olha só, tem Tesouro Renda Mais aqui, aposentadoria extra 2040, custando R$ 9,54. O outro está R$ 6,97, o outro está R$ 5,12. Mas, como eu falei para vocês na aula, eu não acho tão interessante aqui o Tesouro Renda Mais para aposentadoria, porque é só um outro formato de previdência, tá? Ao invés de ser a previdência ali pelo INSS, uma previdência pelo Tesouro Nacional. Você vai investir durante 20 anos, vai receber durante 20 anos, só que se você tem uma expectativa de vida maior do que esse período de 40 anos, você vai ter que fazer aplicações diferentes. Certo? Então, tem aplicação aqui hoje de R$ 2,00. R$ 2,00, senhora. Isso aqui é inédito. Eu nunca vi aplicação do banco no Tesouro Direto de R$ 2,00. Isso aqui é totalmente novo. Certo? Então, você vai ter aqui 5,12, 3,76, 2,75, por aí vai. Tem vários, tá vendo? Todos eles, todos os tesouros Educa Mais, todos os tesouros Renda Mais são híbridos, tá? Você vai olhar que ele está pagando IPCA mais alguma coisa. Todos, tudo híbrido, tá? Não tem pré-fixado Educa Mais ou pré-fixado Renda Mais. Não tem pré-fixado, aliás, não tem pós-fixado Educa Mais, nem pós-fixado Renda Mais, certo? Então, hoje,
nós temos todas essas aplicações aqui disponíveis para você comprar dentro do Tesouro Nacional pelo Banco Inter, certo? Você pode também colocar aqui, ó, filtrar como todos, juros semestrais. Então, vai ter as aplicações aqui para você só de juros semestrais. Deixa eu trocar aqui. Juros semestral. Não está filtrando. Bom, mas tem essa opção aqui, ó, juros semestrais, todos, juros semestral, juros no vencimento. Para quem me perguntou sobre o juros semestral, não recomendo, tá? Porque a cada 6 meses ele vai te pagar um pouco da sua rentabilidade e vai fazer com que você pague maior imposto de renda. Então não compensa, gente. Tesouro que paga juros semestral é para quem já está vivendo de renda. Que aí pode cair um dinheiro na conta da pessoa a cada 6 meses. Mas, como eu disse, a partir do dia 7, vocês vão começar a aprender sobre Bolsa de Valores. Vocês vão ver que na Bolsa de Valores, você recebe renda todo mês, tá? Todo mês, sem ter incidência de imposto de renda sobre o seu retorno. Ou seja, vai cair dinheiro na sua conta e você não vai precisar pagar imposto sobre esse dinheiro. Esse daqui, quando cai dinheiro na sua conta, você paga imposto, tá? Então, o juro semestral vai te pagar um pouquinho do retorno a cada 6 meses, só que você paga um imposto muito alto, que vai ser 22,5%. Na Bolsa de Valores, você tem aplicações como os fundos imobiliários, que pagam renda todos os meses, que são o que a gente chama de aluguel. Só que esse aluguel, você não paga nada, tá? Ele ainda é isento. Por que ainda é? Porque o governo está com planejamento aí de, no futuro, taxar os dividendos, né? Cobrar imposto sobre o que está caindo na sua conta. Isso ainda não foi aprovado, está sendo votado, na verdade, né? Colocando-se para votar desde 2000. 24 anos eles estão tentando fazer aí o fundo imobiliário pagar aluguel, até hoje eles não conseguiram. E eu não acredito que isso vai ser aprovado aí também nos próximos anos. Mesmo que isso aconteça, vai ser menor do que o imposto que você paga aqui no Tesouro Direto. Mas até hoje não foi aprovado, tá? Então não precisa se preocupar. Certo? Então aqui a gente tem a parte do Tesouro Direto. Quando a gente volta aqui em cima, nós temos a parte de renda fixa, terceira opção. Clicando na renda fixa, nós vamos ter também, ó, CDBs, LCI, vai ter LCA, vai ter debenture, eu consegui aqui ver mais. Você vai ver várias aplicações diferentes e algumas aparece essa informação aqui, ó, investidor qualificado. Investidor qualificado é a pessoa que tem mais de 1 milhão em aplicações financeiras, tá? Ou é uma pessoa que trabalha no mercado financeiro e tem uma informação privilegiada, certo? Então, se você não tem 1 milhão ou você não é do mercado financeiro, você não vai, por exemplo, aqui conseguir comprar essas aplicações. Então, às vezes você tem aqui, ó, por exemplo, o CRI da Patrimar. Você tem aqui um investimento mínimo de 1.017,89, rende 14,8% ao ano, tem um bom retorno, né? 23 de novembro de 2029, aí quase 3, 4 anos pela frente. Só que ele é para investidor qualificado, ou seja, uma pessoa que se enquadra na situação de ter mais de 1 milhão investido e ter ali, ou ser do mercado financeiro. Como não é o nosso caso ainda, a gente vai acabar não conseguindo comprá-lo. Tá? Então, tem investimentos que você tem que tomar cuidado se ele é investidor qualificado ou não. Certo? E olha as cores aqui de novo. Então, você vai ver aqui, ó, verde, debentures, Via Brasil. Vamos clicar nessa aplicação para eu te mostrar uma coisa. Quando você entra aqui, você vai ver que algumas aplicações são isentas de imposto de renda, é verde. Esse daqui é para investidor em geral, né? Porque não tem nenhuma informação ali falando que é para investidor qualificado. Está rendendo de forma híbrida, IPCA mais 8,4% ao ano. Isso aqui é uma boa rentabilidade, hein? Olha, está rendendo mais do que o Tesouro IPCA 2029. Então, olha só, está pagando IPCA mais 8,40. Qual é o problema? Não é bem um problema, né? Mas qual é a questão aqui? O investimento mínimo é R$ 1.178,57. Então, às vezes, não é um valor que você tem disponível. E se você está na fase de construir sua reserva financeira, nem recomendo que você coloque R$ 1.000 em uma mesma aplicação.
Aonde que você vai colocar R$ 1.000? Tesouro Selic e CDB de liquidez diária, porque são aplicações que você pode tirar seu dinheiro a qualquer momento sem perder o que você investiu. Tá? Para quem ainda não tem reserva montada, está no meio do caminho, não coloque todo o seu dinheiro em uma única aplicação. Tá? Ah, mas é para pagar bem. Então, mas aqui você vai ter que esperar até o vencimento para poder tirar o seu dinheiro. E o vencimento é para 15 de dezembro de 2030. Se você tiver algum problema nesse meio do caminho, você não consegue resgatar esse dinheiro, tá? Ah, mas eu vou perder a oportunidade. Gente, toda hora tem esse tipo de investimento aqui em qualquer outra plataforma. Então, hoje você está aprendendo para saber escolher no futuro. Organize o seu financeiro, foque na sua reserva financeira e quando você tiver um valor ali que você considere considerável para você dormir com seu cabeça travesseiro bonitinho ali, sem passar perrengue, aí você vai comprar esse tipo de aplicação. Tá? Pela cor, ela é segura, porque ela é verde. Vamos ver agora o grau de risco e o rating. Então, olha só, grau de risco baixo, porque é verde. Né? E o rating, ele é A1 pela Moody's. No conteúdo complementar que eu falo sobre rating e grau de risco, nós falamos sobre as 3 agências de crédito, a S&P, a Fitch e a Moody's, que é quem dá nota para as empresas. Toda aplicação que está na categoria A, 3As, 2As ou A, são aplicações seguras, são aplicações que quem está te vendendo a aplicação vai honrar o compromisso, vai pagar para você. Quando essa nota cair para triplo B, 2Bs, 1B, significa que agora existe ali 25% mais ou menos de risco. Então, vamos pensar o seguinte, triplo A, duplo A e A é 0% de risco. Triplo B, que são os 3Bs, 2Bs e Bs, até o B negativo, significa que agora você já está correndo entre 25% de risco. Triplo C, duplo C e C, você já está correndo entre 50% a 75% de risco. Vamos falar em 50% de risco. Triplo D, 2Ds e D, aí você já está correndo 75% de risco do emissor, né, de quem está te vendendo a aplicação, te dá um calote. Tá? Então, a gente sempre prefere aplicações que sejam AAA e, no máximo, triplo B. Tá? Então, a gente vai ficar no A e no B. AAA, duplo A e A. Triplo B e BB, de preferência. O B e B-, ou B1, já vai cair para o C. Tá? Então, significa que, de tempos em tempos, a Moody's, a Fitch e a S&P vêm no Brasil, olham para as aplicações e falam, olha, esse cara paga, este cara não paga. Este cara está pagando, mas pode ser que no futuro ele não consiga pagar o que você está emprestando para ele. Então, esse rating, essa nota de crédito, é de extrema importância quando você está avaliando uma aplicação. Cor e rating. Não dá para você comprar uma aplicação de renda fixa sem olhar para essas 2 informações. Em alguns casos, você vai encontrar a cor, mas não vai ter o rating. Em outras, você vai achar o rating, mas não vai ter a cor. Então, como eu disse, são informações que se complementam, tá bom? Então, tem aqui, ó, a nota dela é A1 pela Moody's e o grau de risco é baixo. Vamos olhar uma outra aqui que seja arriscada. Deixa eu pegar aqui um amarelo. Deixa eu pegar aqui uma debênture com vermelho. Ah, vamos fazer pelo filtro, né? Vamos ver se pelo filtro ele vai deixar. Vou aqui, ó. Arriscado. Coloquei a informação aqui. Aplicar filtro. Olha aqui, ó. CRI Patrimônio. Investidor qualificado, então já não posso comprar. A aplicação é vinho. Vinho é o maior grau de risco. Vamos ver se tem nota. Olha, grau de risco muito alto. Não tem rating, tá vendo? Não tem aqui o rating da aplicação. Ele equivale a um CDB de 17,41%, bem alto, né? Por isso que ele é bem arriscado também, tá? Então, aqui, ele não mostra o rating, mas ele mostra que o grau de risco é muito alto. Então, vamos voltar aqui e procurar um outro. Deixa eu ver aqui. CDB, CRI.
eu pegar um outro aqui. Cadê? Deixa eu ver alguém aqui. Pode ter nota. Debenture. Aqui, ó. Debenture TechPar. Amanhã vocês vão aprender sobre debenture, inclusive. Vermelho, né? Na verdade é vinho. Grau de risco muito alto. Vamos ver a nota. O rating é A+ pelo S&P. Então, o grau de risco é muito alto por um outro motivo. Vamos entender que motivo é esse. Vamos ver qual que é o valor do investimento mínimo. 1.068. Ok. Mas o vencimento é para 15 de junho de 2031. Quando a gente está falando de uma debenture, que é você emprestar dinheiro para uma empresa privada, e ela já aparece aqui na frente esse vermelhinho, significa que hoje ela está com uma nota boa, né, de risco, porque ela está com uma nota A, significa que ela está pagando o que ela está prometendo. Só que, de certa forma, o Banco Inter, junto com o S&P, está falando para a gente o seguinte: olha, hoje ela tem uma nota A porque ela está pagando o que você está investindo. Mas pode ser que lá em 2031 dê um problema, porque daqui a 6 anos, e ela não consiga te entregar esse retorno. Então, atentem-se a isso, tá? Não olhem só para a rentabilidade, se é pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Prestem atenção no contexto. Valor mínimo do investimento, se é para investidor qualificado ou qualquer pessoa pode investir, se tem um grau de risco baixo, moderado ou alto, porque isso vai fazer uma baita de uma diferença na sua aplicação, tá? Lembra que o grau de risco e o rating, ele é baseado no crédito, ou seja, quem você está emprestando dinheiro te devolver o que você investiu com a rentabilidade, e também a questão de tempo, valor mínimo, tem imposto, não tem imposto, é um conjunto de coisas que faz uma aplicação ser arriscada, moderada, conservadora, certo? Então, essa aqui é a nossa partezinha de renda fixa. Coloquei o filtrinho aqui, vou tirar o filtro. Deixar aqui, ó, normal, tirar o filtro de novo. E ele traz aqui para vocês as informações de novo. Tá? Então, você vai ter do verde ao azul, ao amarelo, ao vermelho e ao vinho. E várias aplicações diferentes. Tá? Então, amanhã nós vamos ver a parte de LCI, LCA e debêntures. A gente já viu na semana passada o CDB. A gente viu Tesouro Direto e CDB. Amanhã a gente vai ver LCI, LCA e debêntures. O CRI e o CRA é a mesma coisa que o LCI e o LCA, mas eu vou deixar para explicar isso para vocês amanhã lá na aula, tá bom? Então essa aqui foi a nossa parte, primeiro, falando ali sobre a revisão, sobre o que é pré-fixado, pós-fixado, híbrido, entender o grau de risco com rating e o grau de risco de cores, certo? Agora vamos falar da correção dos nossos exercícios. E eu quero mais uma vez parabenizar quem conseguiu entregar a atividade, porque eu sei que ela não é fácil, porque é cálculo de rentabilidade, vocês estão tendo acesso a essa informação agora. Então, assim, é normal errar, é normal trocar uma informação, não saber interpretar, mas vocês conseguiram fazer uma coisa que eu demorei pelo menos uns 3 anos para conseguir aprender. Tá? E vocês conseguiram aprender isso de uma aula para outra. É claro que tem a questão de vocês estarem seguindo o exercício que eu montei. Então, você está trocando a informação, mas tem um bom senso de você olhar a informação. E aí eu quero adiantar para vocês aqui uma coisa. O exercício que eu passei para vocês, 1 e 2, 1 era de classificar como pré, pós e híbrido. Certo? Pré, pós e híbrido. Esse daqui era a parte mais fácil. O exercício 2, ele era pré-fixado, um híbrido e um pós-fixado. Então, pré-fixado, todo mundo acertou. Tá? Todo mundo que entregou do pré-fixado acertou. Vou trazer a resposta aqui daqui a pouco. O pós-fixado e o híbrido, houveram divergências nos resultados, porém, todo mundo entregou certo. Como assim, Bruno? Teve divergência no resultado, mas entregaram certo. Porque vocês fizeram baseados no boletim Focus. Eu deixei um boletim Focus para vocês no exercício,
E teve gente que pegou o Boletim Focus da segunda-feira agora e fez o exercício. Então, seja o que estava no exercício, ou seja o que estava na segunda-feira no Banco Central, ambos estavam corretos. O que vai mudar? Que de uma semana para outra, do dia que eu passei o exercício para vocês, para segunda-feira, as taxas e projeções do CDI e IPCA mudaram. Então, o que vai mudar é o resultado. Mas para todo mundo que me mandou, saiba, está correto. O que vai gerar divergência é de quando você pegou esse boletim Focus. Então, quem fez baseado na explicação que eu deixei do exercício, eu vou trazer aqui a correção dele, e quem fez baseado no Boletim Focus desta semana, também está certo. Tá? Se eu não falei para você trocar nenhuma informação, ou se eu não te pedi para trocar alguma coisa, ou olhar imposto de renda, está certo. Tá? Então, todo mundo que entregou garantiu ali a nota dentro do que eu falei para vocês, que é compor a nota total do módulo. Tá bom? Então, assim, quem me entregou pode ficar tranquila. Porque todo mundo conseguiu entregar a estrutura, de acordo com o Boletim Focus que entregou certo, mas aqui eu vou te mostrar a solução do exercício baseado no Boletim Focus que eu deixei para vocês. Tá? Quem fez baseado em Boletim Focus segunda-feira, como eu disse, também está certo. Só que as taxas vão ser diferentes automaticamente. O resultado do seu exercício também vai ser diferente, mas está correto. O que eu fui olhar? Estrutura. Se você conseguiu interpretar a informação e trocar esta informação. Então, vamos lá para a correção. E eu montei aqui a correção para trazer para vocês também. Cadê? Aqui. Caderninho aí na mão, quem fez o exercício. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí. Vai aparecer muito bem. Está aparecendo aqui para nós. Vamos lá, então, né? A primeira parte nós precisamos classificar como pré-fixadas, pós-fixadas e híbridas, do A ao I. Então, eu vou falando aqui, você vai corrigindo aí no seu caderno. Letra A, CDB, liquidez diária, rende até 102% do CDI. Pós-fixado, porque rende o CDI, certo? Então, rendeu 102% do CDI, é pós-fixado. B, CDB que está pagando 110% do CDI. Pós-fixado, está pagando CDI. C, CDB C6 pagando IPCA mais 7,1% ao ano. Híbrido, porque pagam pós-fixado, que é o IPCA, e pagam pré-fixado, que é o 7,10. Tá? Então, ele é um híbrido. Letra D. CDB quista, 14,15% ao ano. Pré-fixado, 14,15% ao ano. Tá? Tudo que vem sem um pós-fixado na frente, é somente a taxa ao ano, é pré-fixado. Se viesse aqui na frente IPCA mais 14,15% ao ano, aí seria um híbrido. Como só vem 14,15% ao ano, ele é um pré-fixado. E CDB, BMG pagando IPCA mais 6,7% ao ano. Híbrido. Tá? F, Tesouro 2027 pagando 13,31%. Pré-fixado, tá? Ou AA, ali entre parênteses, ao ano. G, Tesouro Educa Mais 2036, pagando IPCA mais 6,62. Aqui eu acabei dando um spoiler ali na hora que eu estava mostrando o tesouro para vocês, né? Todo Tesouro Educa Mais e todo Tesouro Renda Mais é híbrido. Paga IPCA mais 6,62. E aqui deixa eu falar uma curiosidade para vocês, porque aqui todos os títulos Tesouro Educa Mais, Tesouro Renda Mais, são híbridos e não pré-fixados ou pós-fixados. É por causa do fator tempo.
como o Tesouro entende que essas aplicações são de prazo muito longos, ele precisa te proteger da desvalorização do dinheiro, que é natural, vai acontecer de qualquer forma, e ainda de pagar um retorno. Então, tudo que é de prazo muito longo no Tesouro Direto, eles vão colocar como híbrido, tá? Letra H, Tesouro Selic 2027. Aqui teve gente que ficou na dúvida, né? Teve gente que acertou essa, teve gente que errou. Ele é um pós-fixado, não é híbrido. Bruno, mas está aparecendo 0,05% ao ano. Como eu disse, isso aqui não é nada. Não é nem 1%. Então, a gente não considera. Então, quando a gente vai olhar para a rentabilidade é Selic. Selic é indexador pós-fixado. O mais importante dos indexadores pós-fixados. Então, Tesouro Selic é pós-fixado. Por último, não menos importante, CDB Master pagando 14% ao ano. Pré-fixado, 14% ao ano. Certo? Então, recapitulando. A, pós-fixado. B, pós-fixado. C, híbrido. D, pré-fixado. E, híbrido. F, pré-fixado. G, híbrido. H, pós-fixado. E I, pré-fixado. Tá? Então, aqui você consegue ver todas as classificações de pré, pós e híbrido. Certo? Essa aqui era a primeira parte do exercício. A maior parte de vocês acertou. E quem errou, errou somente ali o H, que foi o Tesouro Selic, que realmente não se atentou ao fato de que a gente só considera a Selic e não o 0,05% ao ano. Certo? Mas 99% de vocês acertaram. Tá? Foi uma pessoa, eu acho, que só errou aqui a parte do Tesouro Selic. Ok? Então, parabéns para quem conseguiu acertar todos. Todo mundo acertou a classificação? Coloca um joinha para cima ou coloca uma lagrimazinha para entender que não conseguiu. Vanderlei acertou todos. Sabrina acertou todos. Carla acertou todos. E aí? Coloca para mim. Joinha para cima. Acertou. Lagrimazinha não acertou todos. Tá? Ou coloca uma risadinha para saber o que acertou metade e a outra não. Certo? Vamos para a segunda parte do exercício, da parte polêmica, né? Que era o cálculo do pré, do pós e do híbrido. Então, olha só, aqui tem a resposta para a gente, né? Então, deixa eu pegar aqui, que tem um outro. Esse daqui é só exercício. Eu tenho a resposta aqui para vocês. Então, olha só. Para quem fez o exercício baseado no Boletim Focus que eu deixei para vocês, tá? Rentabilidade do CDB-quista. Nós tínhamos um investimento de R$100 para todas as aplicações. Você tinha no CDB-quista uma rentabilidade pré-fixada de 14,15% ao ano, com prazo de 3 anos. O imposto de renda aqui era igual para as 3 aplicações, porque são todas de mais de 2 anos, por isso que a gente teve aquela parte ali da tabela do imposto de renda regressivo. Então, olha só, acima de 2 anos, 720 dias, a alíquota mínima de imposto de renda é 15% e não cai mais. Tá? Então, todas as aplicações tinham imposto de renda de 15%. Certo? Todas elas tinham prazo em anos de 3 anos. E todas tinham investimento mínimo de R$100. Tá? Vamos primeiro aqui para o CDB pré-fixado. Pré-fixado significa que a taxa ao ano não vai mudar. Então, a gente fez ano 1, 2024 para 2025, R$100 mais 14,15%. Total do ano 1, 114,15%. Final do ano 1, início do ano 2. No ano 2, que é de 2025 para 2026, eu tenho 114,15% mais 14,15% ao ano. Total, 130,30%. Ano 3, 2026 para 2027, 130,30%, que foi o final do ano 2, mais 14,15% ao ano.
Rentabilidade final bruta, 148,74. Agora a gente precisa descobrir desta rentabilidade bruta, qual que é a rentabilidade líquida. Ou seja, 148,74 é com o imposto de renda, mas eu tenho que tirar esse imposto. E esse imposto eu vou tirar sobre o que rendeu. Então, como que nós vamos fazer esse cálculo? 148,74, que foi o resultado do ano 3, menos o meu investimento inicial, que foi R$100. Ficou de retorno bruto 48,74. É deste retorno bruto que eu vou tirar os 15% de imposto. Então, 48,74 menos 15% igual a 41,43. Esse é o meu retorno líquido, onde já houve o desconto do imposto de renda. Agora eu faço os meus R$100 iniciais, mais 41,43. Eu finalizei esta aplicação com 141,43. Esse é o retorno da minha aplicação. Tá? Investi R$100, valor bruto 148,74, valor líquido 141,43. Esse aqui, quase todos vocês acertaram, tá? Porque ele era pré-fixado. Vamos para o híbrido, que gerou um pouquinho de dor de cabeça em algumas de vocês, né? Aqui, a gente vai ter que levar em consideração o investimento mínimo, que era R$100. A rentabilidade, a gente já tem uma mudança, tá? Por quê? Nós teríamos que ir no Boletim Focus, olhar qual que era o IPCA projetado 2024 para 25, IPCA projetado 25, 26, IPCA projetado 26, 27. E somar com 7,10. Então, ficou assim. Ano 1, 11,69. Ano 2, 11,13. E ano 3, 10,71. Tá? Então, a gente tem que se atentar que o IPCA varia. Então, eu tenho que olhar no Boletim Focus esta variação projetada. Tá? Então, a variação projetada fez com que a rentabilidade mudasse. Então, existia uma expectativa de que o IPCA fosse diminuindo nos próximos anos, e com isso você vai ter que colocar essa projeção aqui também. Então, se eu faço a projeção do ano a ano, mais o 7,10, que é pré-fixado, eu vou ter 11,69 no primeiro ano, 11,13 no segundo, 10,71 no terceiro. Também são 3 anos de aplicação e o imposto mínimo é 15%. E aí a gente vai para o cálculo. Ano 1, 2024 para 25, R$100 mais 11,69%. Final do ano 1, 111,69. Ano 2, 25 para 26, 111,69 mais 11,13. Final do ano 2, 124,12. Ano 3, 2026 para 27, eu tenho 124,12, que é o final do ano 2, mais os 10,71 projetado, final do ano 3, 137,41 bruto. Agora eu tenho que fazer o líquido. Bruno, Tá? Oi. 124,12 mais 10,71 dá 134, não é isso? Colocou o percentual? Ah, pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Deixa eu conferir aqui. 124 e 12 mais 10,71%. 10,71%. Acho que não. É 137 mesmo. 137,41 aqui, ó. 137,41. Esse é um outro ponto que a Carla acabou levantando, que é muito importante. Gente, não esqueçam de colocar o percentual, tá? Porque esse percentual, por incrível que pareça, ele é um safado e faz diferença. Então, assim, olha só como dá uma diferença já se você coloca o percentual ou não, tá? Se eu não coloco o percentual, eu não estou fazendo juros compostos. Eu estou fazendo qualquer coisa, menos rentabilidade.
Então, se atentem a isso, tá? Então, você tem aqui 137,41, que é o bruto, e a gente vai descontar o nosso investimento inicial. Então, sobrou para mim de rentabilidade bruta 37,41. 37,41 menos 15%, 31,80, que é a minha rentabilidade líquida. E por último, eu só vou somar R$100 mais 31,80 igual a 131,80. Esse aqui eu sei que deu bastante dor de cabeça. Porque realmente as oscilações do IPCA, teve gente que pensou, eu pesquiso IPCA na internet, eu olho o Boletim Focus. Quando for olhar o Boletim Focus, não se baseou aqui pelo exercício, né, pelo print que eu deixei para vocês, viu que o IPCA ficou diferente, né? Por quê? No Boletim Focus toda semana muda. Então, se você usou, como eu disse anteriormente, o Boletim Focus do exercício, você chegou a este resultado. Se você fez o exercício com o Boletim Focus deste exercício e deu erro, não é o mesmo valor, aí refaz o cálculo, porque tem que dar esse resultado aqui. Se você fez este exercício sem ser com o Boletim Focus do exercício que eu deixei, mas pegou lá do site do Banco Central, vai dar diferença no valor. E não significa que vai estar errado. Tá? Se você seguiu essa estrutura e você chegou a um resultado, mas você se baseou no Boletim Focus do Banco Central de segunda-feira agora, você vai chegar a um resultado diferente, que pode ser menor do que esse, por causa da projeção que mudou, ou pode ser mais alto. Tá? Mas a gente tem que se atentar à estrutura. Por que eu estou falando tanto da estrutura? Porque é a estrutura que vai basear se você vai chegar ao resultado certo ou errado. Tá? E, na verdade, não é errado. É o resultado do boletim que você está olhando. Por isso que a gente fala aqui, pós-fixado, nesse caso, o IPCA varia. E o fato dele variar vai fazer com que a rentabilidade mude também. Então, teve gente que fala assim, Bruno, eu fiz com o Boletim Focus dessa semana, tá errado. Não está errado. É que com o do exercício vai dar um resultado com o que você pegou dessa semana, vai ser outro. Eu fiz o exercício para vocês na semana passada. Eu usei o Boletim Focus da semana passada. Quem respondeu essa semana usou desta semana, tá? Apesar de eu ter colocado aqui o print do Boletim Focus para vocês se basearem nele. Já é um spoiler. Vai ter Boletim Focus lá na avaliação de vocês, tá? Então, olhem na avaliação o Boletim Focus que vai aparecer lá. Não é para ir pesquisar na internet, certo? Então, aqui a gente chegou a um resultado líquido de 131,80. Terceira aplicação, CDB-quista. Tá? Teve gente que acertou do IPCA, que para mim era mais difícil, e errou o do CDB-quista, que é, do meu ponto de vista, mais fácil. O mais fácil de todos é o CDB pré-fixado ali de 14,15. O segundo mais fácil é o CDB da quista aqui de 110%. E o terceiro era o IPCA mais 7,10. Acertou o IPCA mais 7,10, mas errou o CDB aqui da quista de 110. Tá? Então, assim, se atentem porque acertou mais difícil, errou mais fácil. E às vezes é porque a pessoa já está bugada, então eu entendo, tá? Fique em paz. Só preste bastante atenção das próximas vezes. Olha só. O CDB foi o mais difícil para mim. Pois é, olha só. Mas aí qual deles, né, senhora? Que é tudo CDB. Qual dos 3 CDBs foi mais difícil para você? Então, olha só. O CDB-quista de CDI, também eu tinha que olhar a projeção do CDI. Então, eu tinha uma projeção da Selic para os anos de 2025, 26 e 27. A Selic, eu tinha que fazer o 100% do CDI. Então, eu ia ter que fazer a Selic vigente da previsão, menos 0,10, os 110% do CDI, entendi. Menos os 10% para encontrar o 100% do CDI. E depois fazer este resultado vezes os 110%. Aí eu encontrar a taxa anual. Então, eu fiquei assim. Ano 1, 12,81. Ano 2, 12,54. Ano 3, 10,61. E olha só como pela previsão vai cair bem essa taxa de juros, né? De um ano para o outro. Duvido muito que isso aconteça, mas pela previsão do Boletim Focus é isso. Tá? Então, quantidade de anos ainda são 3 anos, imposto de renda são 15%. Nada mudou aqui. O que está mudando de uma aplicação para outra? Que uma é pré, ou seja, é fixo,
Uma é híbrida, muda o IPCA, e eu tenho que olhar como vai ser o IPCA dos próximos anos, e somar com o pré-fixado, ano a ano, e o pós-fixado, que vai oscilar de acordo com o CDI e a Selic, certo? Então, é a única coisa que muda. Ano 1, 2024 para 25, R$100 mais 12,81%, 112,81. Ano 2, 25 para 26, 112,81, mais 12,54%, 126,95. Ano 3, 26 para 27, 126,95, mais 10,61%. Total bruto, 140,43. Tudo que é bruto, eu tenho que tirar o percentual do imposto de renda, que ainda é 15%. Então, vou fazer rendimento bruto, menos investimento inicial, sobrou 40,43 bruto. 40,43 bruto, menos 15%, 34,36, que é o meu retorno líquido. R$100 mais 34,36, 134,36. Tá? Então, só para a gente bater nesse ponto mais uma vez, esse daqui não é um exercício mais difícil do mundo, mas não é de longe o mais simples, tá? A gente tem dois fatores aqui que são muito importantes a gente sempre prestar atenção. Os pós-fixados das aplicações. É tudo previsão. E previsões mudam. Então, isso não é garantia de que quando chegar lá no vencimento, você vai ter esses retornos aqui. Ou você vai ter este valor final aqui, nessas aplicações. Isso é uma projeção. E projeção muda. O que não muda? Pré-fixado. É certeza que eu vou receber isso daqui. Esses dois outros aqui vai ser de acordo com inflação e de acordo com o CDI, que está andando de ladinho ali com a Selic. Então, se atentem a isso. Quando você faz cálculos voltados para híbrido, IPCA e pós-fixado, CDI ou Selic, vai variar. É só uma projeção. Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu não quero que daqui 2, 3, 5 anos, alguma de vocês virem para mim numa mensagem, ou conversando, e falam assim, Bruno, naquela época a gente fez o cálculo e tal aplicação dava X e deu menos, ou deu mais. Eu aprendi errado. Não, você não aprendeu errado. O que a gente precisa entender é que pós-fixado muda. E ele muda de acordo com a economia. Se ele que aumenta, geralmente porque a inflação está alta, ou seja, o IPCA está alto. IPCA alto, Selic aumenta. IPCA controlado, Selic cai. Então, aqui a gente está trabalhando com expectativa de mercado. É por isso que se você pegar o Boletim Focus agora da próxima segunda-feira e fizer esse cálculo de novo, aqui vai dar outro resultado, tá? Então, nunca, eu volto a bater neste ponto, nunca você vai ter um resultado certinho, cravado, para algo que é híbrido e pós-fixado. A única coisa que você vai ter cravado na pedra e você vai conseguir saber de fato quanto vai receber é pré-fixado. Porque ele pré-fixou antes. Híbrido, que tem pós-fixado e pré-fixado, o pós-fixado vai mudar. Pós-fixado, que é somente CDI ou Selic, vai variar de acordo com o tempo. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser que Deus o livre e nos guarde. A inflação suba para 6%, 7% e a Selic vai para 14%, 15%, 16%. Essas aplicações do CDB C6 e do CDB da Kista, que vem 110% do CDI, vão render muito mais. Aí você pode pensar, nossa, mas aí minha aplicação vai render muito. Só que foi o que eu expliquei para vocês em aula. Quando você pega uma aplicação que está pagando IPCA ou CDI muito alto, que você fala, uau, estou ganhando dinheiro, você está ganhando dinheiro de um lado, mas a sua vida financeira do outro está bem complicada. Porque você vai ver a compra do mercado ficando cara, o seu açougue ficando muito caro, o seu hortifruti, a padaria, a roupa, vestuário como todo, setor de serviços ficando muito caro. Então, não queira aplicações com retornos altos na renda fixa, porque isso é um reflexo de que a economia está ruim.
tá? Mas espera aí, Bruno, mas a aplicação vai render bem. Então, mas a aplicação está rendendo para te proteger dessa desvalorização do dinheiro, desta inflação muito alta. Então, é por isso que a gente compra estas aplicações, porque elas vão nos proteger dessa perda de valor financeiro. Por isso que a gente fala que a renda fixa, seja de título público, Tesouro Direto, ou títulos privados, CDB, LCI, LCA e debênture, são para proteção de dinheiro, enquanto a bolsa de valores ou renda variável é para valorização futura, ou seja, médio para longo prazo. Então, no curto prazo, a gente tem que proteger nosso dinheiro. Então, a gente vai procurar aplicações aqui que estejam nos protegendo pelo momento que está acontecendo. Certo? Então, basicamente, é isso o resultado das nossas equações, dos nossos cálculos. Tá bom? Sei que para algumas pessoas foi mais fácil, para algumas foi mais difícil, mas isso aqui é treino. Tá? Você faz, você erra, você faz mais, você erra menos. Acho que 80% de vocês acertaram os exercícios, conseguiram interpretar. Quando me questionaram ali sobre a questão de interpretação do IPCA ou do CDI, mas o cálculo em si, a fórmula estava correta, então eu olho o conjunto, não olho só o resultado, tá? Porque o resultado é uma variável e ele pode mudar, como eu disse anteriormente, ou olhar a interpretação. Na interpretação, vocês foram muito bem. Certo? Volto a repetir. Amanhã, nós vamos dar LCI, LCA e debênture. Pode ser que a aula passe um pouco do horário. Tá? Vai ter material complementar dessa aula também. Na semana do dia 30, sábado, dia 30, nós vamos estudar sobre fundo de investimento de renda fixa e vamos ter revisão para avaliação. Do dia 30 de novembro ao dia 7 de dezembro, vai estar aberta a avaliação para vocês realizarem. Serão 20 perguntas dissertativas de múltipla escolha. Eu não coloco pegadinha em prova, então não se preocupa quanto a isso, tá? E a média para passar na avaliação é 7 pontos, tá? Então, cada questão vale meio ponto, tem que acertar 14 perguntas, certo? Um ponto muito interessante que eu gosto sempre de ressaltar das minhas avaliações. Eu interpreto todo. Então, se vai encher linguiça, se vai colocar besteira, pensa bem na besteira que você vai colocar. Preze pelo pouco com qualidade, que enfeitar e colocar uma resposta gigantesca numa pergunta não tem nada a ver. Tá? E a gente vai fazer revisão na semana que vem para debater ali alguns pontos. Certo? Esse é o nosso conteúdo de revisão de hoje. Não vou deixar matéria para vocês assistirem, nem nada para vocês estudarem a parte, porque isso aqui já é bastante coisa. Tá? Para quem vai participar amanhã da aula, de número 12, eu vejo amanhã. Para quem vai assistir no gravado, assim que eu liberar a aula, vou mandar mensagem lá no grupo para vocês. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Dúvidas? Alguma? Se não, a gente vai finalizando por aqui, tá? Uma pergunta que me fizeram, eu disse que eu ia responder na aula. Bruno, eu posso aplicar nessas aplicações que a gente viu aqui durante a aula do exercício? Você pode. O que você precisa prestar atenção é que os anos que eu coloquei aqui, 3 anos, 2 anos, 1 ano, são fictícios. Você não vai encontrar essa mesma quantidade de anos nas aplicações. A aplicação, sim. A quantidade de anos, não. Então, não vai render tudo isso, tá bom? Se você quiser pesquisar no Banco Inter as aplicações para você comprar, pesquisa, faz o cálculo de rentabilidade, me manda, e aí a gente conversa para dizer se é uma boa oportunidade ou não, tá? Sobre o conteúdo complementar do Tesouro IPCA 2035 e 2045, continua sendo boas oportunidades. Tem um pouquinho de dinheiro para investir? Vista. Tá? Pode investir, porque é a aplicação mais segura do Brasil, é uma aplicação que tem uma certa liquidez, porque você consegue resgatar antes, só vai perder um pouco da rentabilidade, e está com valores bem baixos. Tá? E a gente não sabe quando isso vai acontecer de novo. Certo? Quero agradecer pela participação de vocês mais uma vez. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E nós nos vemos amanhã na aula de número 12. Tá bom? Qualquer coisa, me chame aqui, estou à disposição de vocês. Beijos, se cuidem e até amanhã. Tchau, tchau.